E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas, mais uma aula no nosso curso preparatório de língua portuguesa para concursos públicos, tá? Finalizamos então nos encontros anteriores as aulas de período composto, né, dentro de análise sintática. Lembrando que nós falamos acerca de análise sintática do período simples, aquele em que há uma só oração, né, um período apenas, para que a gente possa analisar os termos, as relações que se estabelecem entre os termos das orações. E finalizamos também o estudo do período composto, que é o estudo de um período único, mas com mais de uma oração dentro dele, tá certo? Aí o que estudamos no período composto já não é mais a relação entre os termos da oração, e sim entre as orações que compõem esse período composto. Finalizado isso, então, entramos à parte de concordâncias, tá? Neste encontro e no nosso próximo encontro falaremos acerca da concordância verbal. E futuramente, né, nas próximas aulas, aí falaremos acerca da concordância nominal. Lembrando que muita coisa boa ainda virá pelo nosso curso, tá? Vamos tratar a respeito de regência, vamos falar sobre o sinal indicativo da crase, a colocação dos pronomes oblíquos átonos, ainda vamos falar sobre a morfologia, tá? Então tem uma série de aulas aí, uma série de encontros que ainda tem programado para que a gente possa trabalhar juntos. Tudo certo? Então, ó, sem mais delongas, falando de concordâncias, tá? São dois os tipos de concordâncias que nós temos para estudar. A concordância verbal e a concordância nominal. Claro, antes de eu entrar na aula propriamente dito, deixe-me dar o conselho que dou sempre a você no início dos meus encontros, né? Ou dos nossos encontros, melhor dizendo. Pegue o seu papel e a sua caneta, né? Então, seu caderno, se for o caso, para fazer as suas devidas anotações. E aquele conselho que eu sempre te dou, tá? Faça deste vídeo o vídeo que você vai ter na sua vida para aprender sobre concordância. Então você não precisa assistir a vários vídeos, né? Se você assiste um que você aprende bem a matéria com qualidade, claro, você pode assistir um ou outro para ratificar as informações, tá? Até mesmo para poder checar se todas as informações aqui, é importante que você faça isso, isso é um método super importante de estudar, é quando você tem uma informação e você vai buscar outra fonte para checar aquela informação. Então faça isso, aí é importante. Mas o que eu digo é que você não precisa ficar perambulando de aulas em aulas, né? Quando na verdade você pode fazer deste encontro aqui o encontro que você separou para aprender sobre concordância verbal. Eu costumo dizer para os meus alunos que a concordância verbal, e até mesmo se eu pudesse ou se eu tivesse que escolher, por exemplo, um tópico da matéria apenas de português para transmitir para uma turma que eu vou falar só uma vez, esse tópico seria concordância. Porque uma vez que você aprende concordância verbal, você tanto vai melhorar no seu aspecto escrito, você vai adquirir um conhecimento que vai te fazer acertar de 3 a 4 questões em qualquer prova de português em concurso público, e mais ainda, tá? Você vai melhorar na sua fala, na sua conversa. A concordância verbal, ela te faz melhorar na conversa. Quando você chega diante da sua turminha lá e você fala assim, ó, a maioria dos alunos fizeram, alguém pode ser que te corrija, fala assim, não, mas é a maioria, tá? Se a maioria dos alunos fez. Ou você fala o contrário, a maioria dos alunos fez. Aí alguém fala assim, não, mas se são os alunos, teria que ser fizeram. Você vai aprender nessa aula que tanto faz você dizer fez ou dizer fizeram, as duas maneiras são corretas, porque é um caso especial de concordância. Então, muita atenção neste nosso encontro, tá? Papel e caneta na mão aí. Caso haja dúvida, pause o vídeo e volte, né, para que você consiga assimilar, para que você consiga aprender bem tudo aquilo que vai ser proposto para você, tá certo? Então, sem mais delongas, aí, ó, concordância, a gente vai trabalhar esses dois casos, a verbal e a nominal nos nossos próximos encontros, tá? A verbal neste e na próxima aula a gente divide esse ponto aqui, porque é um tanto extenso, a gente divide em 2 vídeos, tá bom? Em 2 aulas para que a gente possa trabalhar juntos. Então, vamos começar pelo início, tá? O que então é concordância verbal? É o mecanismo pelo qual o verbo altera suas desinências para se ajustar ao sujeito em número e pessoa. Da regra geral, né, ou do conceito de concordância verbal, nós podemos entender o seguinte: concordância verbal já nasce com a gente. Nós aprendemos a falar por meio da concordância verbal, tá? Então, por exemplo, ninguém há que pense assim, ó, os cães latiu. Quando você pensa ou fala algo desse tipo, você naturalmente, sem que você precisasse ter passado por nenhuma aula de concordância verbal, você naturalmente entenderia que essa é uma concordância que foge a uma regra básica de gramática, né? Por quê? Os cães é um termo que se encontra no plural. Latiu, que é o verbo que denota, né, a ação dos cães, estaria empregado no singular.
Então, nesse caso, houve uma falha na concordância. Um termo empregado no plural e outro termo empregado no singular. Nesse aspecto, então, o que a gente pode entender disso, né? Os cães funcionando como sujeito, conforme já aprendemos, e aí ele tem que se relacionar com o verbo, né, da oração em que está presente. E essa relação tem que ser estabelecida por meio da chamada concordância. E aí, mais especificamente, da concordância verbal. Por quê? Sujeito e o verbo, eles vão estar de maneira similar, paralela, né, em termos de número, para que possa haver essa devida concordância. Então, se os cães é empregado no plural, o verbo, né, latir, tem que ser empregado no plural também. Então, qual seria a concordância natural e correta? Os cães latiram a noite inteira, por exemplo, tá bom? Então, da regra geral e do conceito de concordância, nós podemos extrair isso. O verbo ele concorda com o sujeito em número e pessoa, mesmo que estejam distanciados entre si. Quando a gente fala que o verbo e o sujeito eles têm que se flexionar juntos, não significa que eles devam estar fisicamente um ao lado do outro dentro de uma oração. Mesmo que haja diversos termos que separem o sujeito do verbo, tá? Você tem que sempre achar o núcleo do sujeito para que você veja se esse núcleo é um núcleo singular ou plural e fazer com que o verbo se flexione em concordância com ele especificamente, tá bom? Então, ó, ninguém disse uma palavra. Olha o verbo dizer aí. Verbo dizer empregado na terceira pessoa do singular, porque tem por sujeito o pronome ninguém. Caso trocasse o verbo dizer pelo pronome todos, perdão, o verbo dizer não. Caso nós trocássemos o pronome ninguém pelo pronome todos, veja que saiu então o emprego de terceira pessoa do singular para a terceira pessoa do plural. Olha como houve naturalmente uma flexão do verbo. Ninguém disse uma palavra e caso eu empregasse o todos, todos disseram uma palavra. Se eu trocar terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, pela primeira pessoa do singular, como é o caso do pronome eu, veja que o verbo também flexionou-se em concordância com o sujeito. Eu disse uma palavra. Então, sempre assim, tá? A regra geral de concordância verbal ela vai estabelecer o quê? A relação que se dá por meio da numeração entre o sujeito, ou mais especificamente o núcleo do sujeito, para o verbo, tá certo? A relação que se dá do sujeito para o verbo. Seguindo então, essa é a regra geral, tá? E aí a regra geral dificilmente vai ser objeto de provas e concursos, até porque é muito simples, né? Conforme eu já falei com você, é natural que a gente empregue a regra geral de concordância verbal. É natural, tá? Muitos de nós não terão essa dificuldade, né? De saber quando que se emprega um verbo no plural, se a dúvida é somente em relação à regra geral. Se o sujeito é singular, verbo no singular, se o sujeito é plural, verbo no plural, tá certo, pessoal? Agora, o que é objeto de provas e concursos, sem dúvida alguma, são os chamados casos especiais de concordância. E o que seriam os casos especiais de concordância, pessoal? Casos especiais são alguns, né, que a gramática ali determina e principalmente faz com que o verbo ele possa ter uma dupla possibilidade de concordância, tá? Então a gente vai ver a partir de agora alguns casos em que se você coloca o verbo no singular, essa colocação está correta, concordando com parte do sujeito, e se você coloca o verbo no plural, essa flexão também estará correta. Então esses são chamados casos especiais. Eu separei alguns para vocês, não todos, tá? Eu separei os principais, os mais corriqueiros em provas e concursos públicos, para que a gente possa trabalhar ao longo desses nossos dois encontros, tá certo? Tudo pronto? Vamos lá então? Olha o primeiro aí na tela para você. Ó. O primeiro caso especial nós vamos dizer o chamado sujeito coletivo. Pessoal, o que é o sujeito coletivo? Antes de nós continuarmos aqui. O sujeito coletivo é aquele núcleo do sujeito que você emprega, um substantivo coletivo. E você já deve saber que sujeito coletivo é aquele sujeito ou aquele nome, né? Substantivo coletivo, na verdade, é aquele nome que você emprega quando você representa uma coletividade. Daí o nome substantivo coletivo. O sujeito coletivo nada mais é do que o núcleo do sujeito que é representado por esse substantivo coletivo, tá certo? Muitos dos bons alunos que nós temos, eles podem deduzir ou eles deduzem que pelo fato de o sujeito ser um termo coletivo, ele representa uma pluralidade, tá? E aí faz com que o verbo vá para o plural. E isso não é correto. Esse é um caso especial, merece nossa atenção, por quê? Quando o sujeito é coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Claro, se o núcleo coletivo estiver empregado no singular. Então, por exemplo, a turma entregou o trabalho no prazo.
Veja que turma é coletivo, por exemplo, de alunos, tá certo? Então, quando eu digo que a turma entregou o trabalho no prazo, há uma concordância clara e correta, tá? Uma concordância verbal clara e correta. Por quê, pessoal? Turma, embora represente uma coletividade, é um termo singular. E uma vez que é um termo singular, o verbo que se emprega para este sujeito tem que ser um verbo singular. Então, a turma entregou, a forma correta de dizer. Muitos dos alunos poderiam deduzir o seguinte: se turma representa uma coletividade, eu posso dizer que a turma entregaram. Veja que na fala já denota um erro, né? A turma entregaram, veja que não encaixa, não é possível, tá? Quando se diz que a matilha perseguiu a caça, veja que há um emprego correto de concordância. Matilha, né? O coletivo de cães de caça, principalmente, de lobos, tá certo? Veja que foi empregado então aí um sujeito, cujo núcleo desse sujeito aí, representado por um substantivo coletivo, faz com que o verbo seja empregado também no singular. Matilha perseguiu, tudo certo? Fácil isso, né? Vamos avançando aqui, ó. Ainda falando sobre o sujeito coletivo e agora pegando o gancho do sujeito coletivo e falando sobre o sujeito partitivo, deixe-me dar para vocês aqui uma característica do sujeito coletivo. E aí eu uso o gancho para falar do sujeito partitivo, por quê? Porque o emprego do coletivo e do partitivo é o mesmo. Mas antes disso, deixe-me explicar a você o que é o chamado sujeito partitivo. O coletivo, como nós vimos, é quando o núcleo do sujeito ele é um substantivo coletivo, que denota o quê? Uma pluralidade. E o sujeito partitivo? O sujeito partitivo é aquele núcleo do sujeito que representa uma parte. Por exemplo, a maioria, a minoria, grande parte, maior parte, menor parte. Isso são chamados sujeitos partitivos, tá certo? O emprego do sujeito partitivo é idêntico ao sujeito coletivo, por isso eu marquei para vocês aqui, né? Vocês acompanham aí que estão juntos o coletivo e o partitivo porque o emprego deles é idêntico. O que significa dizer aqui? Quando o coletivo ou o partitivo, né, vem especificado por um adjunto adnominal no plural, o verbo fica no plural ou no singular, ou seja, caso a gente tenha um substantivo coletivo ou um substantivo que representa uma parte e ele esteja empregado com um denotador plural ou com um adjunto adnominal que seja plural, aí o verbo ele pode sofrer flexão de singular ou plural, concordando ou com o coletivo ou partitivo ou com o especificador deles no plural. Vamos aos exemplos que vai te parecer mais fácil. Acompanhe aí. A turma de vagabundos enfrentou ou enfrentaram a polícia. Porque ambos empregos são corretos. Veja que o sujeito do verbo enfrentar aqui é a turma de vagabundos. A turma de vagabundos denota o sujeito simples, cujo núcleo é a palavra turma, tá? Então veja que eu tenho um núcleo representado por um substantivo coletivo, e aí conforme a regra, né, especial, ou o primeiro caso especial do sujeito coletivo, eu faço esse verbo estar no singular em concordância com o núcleo. Mas veja que há uma especificação deste núcleo, vagabundos. E vagabundos, pessoal, aqui ó, é empregado com o termo plural, de vagabundos. Então veja que vagabundos, nesse caso, estando no plural, pode-se fazer o verbo ir ao plural também. A turma de vagabundos enfrentou, a turma de vagabundos enfrentaram. Você sabe que a palavra vagabundos, ela recebeu um caráter bem pejorativo, né, nos dias atuais, mas que nada mais é do que aqueles que vagam. E aí, vagabundo, literalmente dizendo, são as pessoas que vagam sem ocupação, tá certo? Então, por mais que soe hoje em dia com um aspecto mais ruim, digamos assim, tá? Um aspecto mais pesado, mais pejorativo, vagabundos nada mais é do que uma turma, por exemplo, nesse exemplo aqui, nada mais é uma turma de pessoas que vagam, tá? Com ociosidade, digamos assim. Olha o caso de baixo, aqui empregado de fato um substantivo partitivo. A maioria dos alunos não passou ou não passaram no concurso. A maioria dos alunos não passou ou não passaram. Vamos melhorar esse exemplo aqui, tá? Uma vez que você que me assiste nesse momento, tenho certeza que está se aprofundando nos estudos e tem tudo para conseguir aprovação, eu vou riscar aqui ó, esse adjunto adverbial de negação. Olha como é que melhora então aqui a positividade do anúncio, tá? A maioria dos alunos passou, ou a maioria dos alunos passaram no concurso.
Porque ambos os empregos aqui estão corretos. Uma vez que você emprega o verbo passou no singular, ele claramente concorda com o substantivo partitivo, maioria. E se você emprega o verbo no plural passaram, ele concorda com o especificador desse partitivo, alunos, maioria passou ou alunos passaram. As duas maneiras são corretas, os dois empregos de concordância aqui são corretos. Beleza, pessoal? Acabamos então o primeiro ponto. Vamos a um segundo ponto, tá? Ou um segundo caso especial de concordância. Nomes que só se empregam no plural. Antes de nós lermos tudo aqui e darmos os exemplos, vamos bater um papo aqui sobre esse caso. Existem nomes em língua portuguesa que eles são naturalmente empregados no plural. Por exemplo, a palavra Minas Gerais, né? Que é um nome de um estado brasileiro. Veja que não existe uma forma singular dessa pronúncia, Minas Gerais. Estados Unidos, por exemplo, pessoal, o nome da maior potência mundial, né? O maior país do mundo aí em termos econômicos. Então, quando eu falo Estados Unidos, nitidamente estou empregando um nome que só tem no plural. Não dá para dizer, por exemplo, Estado Unido e pensar em algum significante, algum outro termo, tá? Então, Estados Unidos, Minas Gerais, por exemplo, férias, tá? Óculos, são nomes, ônibus, são nomes que já são empregados no plurais. Quando isso acontece, existem algumas possibilidades de concordância, tá? Caso esse nome que só se empregue no plural, ele não venha com especificador, ou seja, com um artigo, com um pronome junto a ele, então você faz o verbo estar sempre no singular, tá bom? Exemplo, Estados Unidos é a maior potência mundial. Minas Gerais fica na região sudeste do Brasil, beleza? Caso esse termo que só se empregue no plural venha com algum especificador, aí o verbo ele se flexiona em concordância com o especificador. Exemplo, especificador no singular, verbo no singular. Especificador no plural, verbo no plural. Vamos aos exemplos? Os mesmos que eu já citei. Por exemplo, os Estados Unidos é uma potência mundial. Os Estados Unidos são uma potência mundial. Veja que quando eu emprego o artigo o, então eu faço o verbo ficar no singular, antes do nome que só se emprega no plural, Estados Unidos. Os Estados Unidos é, ou os Estados Unidos são uma potência mundial. Então, houve emprego de artigo no singular, verbo no singular. Houve emprego de artigo no plural, verbo no plural. Beleza isso? Fácil, né? Acompanha aí comigo, por favor. Então, quando há substantivos que só se empregam no plural, o verbo concorda com o determinante. Pode ser um artigo, um pronome numeral, né? Um determinante desse nome. Exemplos. Férias ajuda-nos a manter a mente sã. O que é que nos ajuda, pessoal? São as férias. Veja que férias é um caso que só se emprega no plural e faz o verbo estar no singular. Por quê? Porque não houve nada empregado aqui, não houve determinante, tá certo? Agora, quando eu digo que as férias ajudam-nos a manter a mente sã, veja que esse artigo foi empregado e é por causa do artigo que faz o verbo ir ao plural. As férias ajudam-nos a manter a mente sã. Agora, uma observação que se faz nesse caso é o seguinte: quando se trata de títulos de obras, o verbo fica no singular ou no plural. Por exemplo, Os Lusíadas é uma obra de Camões, talvez a obra mais famosa, né, do poeta português, do escritor português, Camões. Quando eu digo Os Lusíadas imortalizou ou imortalizaram Camões, os dois empregos são corretos. Por quê? Os Lusíadas é o nome de uma obra. Quando você diz que os Lusíadas imortalizaram Camões, você está fazendo uma concordância literal, uma vez que o nome da obra é o nome plural, Os Lusíadas. Agora, você ainda tem a opção de deixar o verbo no singular, como no caso de imortalizou, porque nesse caso você concordaria com a palavra que não está explícita, mas está empregada de maneira implícita, a palavra obra. A obra Os Lusíadas imortalizou Camões. Ambos os empregos aí são corretos, tá, pessoal? Bem tranquilo essa, né? Bem fácil, tá? Seguindo então aqui no nosso estudo sobre concordância, e aí nas nossas aulas de concordância, são realmente assim bem intensas, né? A gente vê um tópico e já automaticamente passa para outro,
por conta de tempo, para que a gente não possa prolongar por muitos encontros, para que eu consiga resumir apenas 2 encontros de concordância, a gente deve dar um tópico e já passar para outro. Sempre lembrando, claro, que caso haja dúvida, caso não haja um claro entendimento, volte o vídeo, tá? Ou assista tudo e veja novamente o tópico que você não entendeu, ou até antes de passar para o próximo tópico, como agora pronomes de tratamento, se já não entendeu direito o tópico sobre nomes que só se empregam no plural, pause o vídeo nesse momento, volte um pouquinho, assista novamente, e quando você tiver certeza que tem entendido a matéria, você avança para os próximos tópicos, tá certo? Combinado? Seguindo então, pronomes de tratamento. Toda concordância envolvendo pronomes de tratamento é feita em terceira pessoa, sempre. Isso aqui é bom falar e é válido muito falar em concordância verbal isso aqui, porque muitos dos pronomes de tratamento, e principalmente quando você fala como autoridade, você emprega o termo vossa, tá? Por exemplo, quero falar com o oficial das Forças Armadas, o oficial general das Forças Armadas. Vou empregar o termo Vossa Excelência, tá? Então, ao empregar o vossa, muita gente boa confunde que o verbo deveria também flexionar-se na segunda pessoa do plural. E não, essa é uma regra, tá? Sempre que o pronome de tratamento for sujeito, o verbo de quem ele é sujeito deve sempre estar na terceira pessoa. Se for uma pessoa com quem se fala ou sobre quem se fala que funciona como sujeito, terceira pessoa do singular. Se for mais de uma, terceira pessoa do plural. É por isso que ao falar com uma autoridade, eu emprego vossa, tá? Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Magnificência. E ao falar sobre essa autoridade para uma terceira pessoa, eu emprego o pronome sua. Sua Excelência, Sua Senhoria, Sua Magnificência, tá? Magnificência, você sabe, empregado para reitores de faculdade, tá certo, pessoal? Então, quando eu digo aqui Vossa Excelência nunca se preocupou com os seus amigos, veja que o vossa denota que eu estou falando com autoridade, tá certo? Estou falando com autoridade. E aqui, mesmo empregando vossa, que parece haver uma concordância, né, com o termo de segunda pessoa do plural, com o pronome vós, mas na verdade, no caso de concordância verbal, você deve fazer com que o verbo... Ficou estranho aqui. Deixa eu apagar. Pronto. Você deve fazer com que o verbo ele seja empregado sempre na terceira pessoa do singular. Sempre na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque o pronome de tratamento sempre vai fazer com que o verbo recaia na terceira pessoa. Tá bom? Sua santidade, o Papa Francisco viajou com sua comitiva. Quem viajou? Foi Sua Santidade. Veja que eu estou falando com alguém a respeito do Papa, tá? Então eu emprego sua quando eu falo sobre a pessoa. Eu emprego vossa quando eu falo diretamente com a autoridade, tá certo, pessoal? 2 casos rápidos sobre pronomes, sobre concordância verbal. Pronome relativo que e pronome relativo quem. Conforme nós aprendemos nas aulas de orações subordinadas adjetivas, pronomes relativos são aqueles que introduzem orações subordinadas adjetivas, quer elas sejam explicativas ou restritivas. Nós vimos também que o que ele é facilmente identificado como pronome relativo quando eu puder trocá-lo por o qual, né? Se eu puder trocar o que pelas variações de o qual, a qual, os quais, as quais, então é porque de fato eu estou diante de um pronome relativo. E aí, como que se dá a concordância com o pronome relativo que? Muito simples. O verbo de quem o pronome relativo que é sujeito, ele sempre irá flexionar-se em concordância com o antecedente, com quem o pronome relativo que faz relação. Por exemplo, fui eu que elaborei. Veja que o que ele se refere ao pronome eu. Então, o verbo de quem o pronome que é sujeito vai concordar com o antecedente. Fui eu que elaborei. Caso você troque o que por nós, como é que fica? Fomos nós que. Na verdade, aqui deveria ter sido empregado o que, tá? E não quem, pessoal, desculpa. Fomos nós que elaboramos. Então, veja que o que aqui faz com que o verbo esteja na primeira pessoa do singular, porque concorda com o eu. E o que aqui é empregado na primeira pessoa do plural, porque concorda com a primeira do plural, o nós, tá certo? Então, fácil aqui, tá? Então, o pronome relativo que faz com que o verbo de quem ele é sujeito concorde com o antecedente do pronome relativo, tá certo? Tranquilo? E quando o pronome relativo é o quem, pessoal? Quando temos por pronome relativo o emprego do pronome quem.
O verbo, a exemplo do pronome relativo que, pode concordar com o antecedente do pronome ou ainda tem-se a opção de deixar o verbo sempre na terceira pessoa do singular. As duas maneiras são corretas. Então veja, fui eu quem. Olha, repare que no lugar do que foi empregado o pronome relativo quem agora. Então eu posso dizer que fui eu quem elaborei, a exemplo do que acontece com o pronome relativo que, ou ainda tem a opção de deixar o verbo na terceira pessoa do singular. Fui eu quem elaborou esse trabalho. As duas maneiras são corretas. Éramos nós quem conduzimos, e esse quem conduzíamos, ó, concordando com o nós aqui, né? Ou conduzia concordando com quem, tá? No singular, na terceira pessoa do singular, tá certo, pessoal? Ó, avançando ainda no nosso estudo de concordância, veja esse caso aqui especial, tá? Mais de, menos de, cerca de e perto de. Esses são termos que nós sempre iremos empregar, ou expressões que sempre iremos empregar com numerais, tá? Então, ó, mais de 1, mais de 2, mais de 15, tá? Menos de 1, menos de 2, menos de 15. Então, cerca de 15, cerca de 30, cerca de 1, cerca de 2, perto, né? Sempre empregaremos esses termos aqui com numerais. E a particularidade desse caso aqui é que os verbos sofrerão flexões em concordância com esses numerais. Mesmo que isso faça com que no aspecto interpretativo, semântico, haja uma certa incoerência. Por exemplo, a gente sabe que mais de 1 tem que ser no mínimo 2, tá certo? Mas para efeitos de concordância, mais de 1 faz o verbo ficar no singular, porque concorda com o numeral 1. Então, se eu disser assim, ó, mais de um menino pulou o muro, o emprego do pulou aqui no singular está correto, concordando com o numeral 1, tá? Então, mais de um menino pulou o muro. Veja que, se a gente diz que é mais de um menino, então é no mínimo 2 meninos, né? No mínimo 2. Então, no aspecto interpretativo, semântico, a gente entende que o verbo deveria estar no plural, mas gramaticalmente faz o verbo estar no singular em casos como esse. Menos de 2 pessoas. Menos de 2, pessoal, tem que ser quantas? Uma, né? Menos de 2 tem que ser uma. Mas o fato do numeral empregado ser o numeral 2 faz o verbo estar no plural, com esse numeral concordando. Então, mais de um menino pulou, menos de 2 pessoas estavam na fila, tá? Uma observação importante desse caso é que a expressão mais de um, quando vier repetido ou quando indicar uma ideia de reciprocidade, faz o verbo ir ao plural, tá? Mesmo que o mais de um, numa regra geral, ele seja empregado sempre com o verbo no singular, o verbo pode ir no plural caso essa expressão esteja repetida ou indicando ideia de reciprocidade. Por exemplo, mais de um menino, mais de um rapaz pularam um muro. Veja que aqui o verbo está no plural. Por quê? Porque houve uma repetição dentro do sujeito da expressão mais de um. Nesse caso, a gente passa a ter um sujeito composto e o verbo vai ao plural por causa do sujeito composto, tá? Quando eu digo que mais de um deputado se ofenderam, veja que um ofendeu o outro, ideia de reciprocidade. E empregando ideia de reciprocidade, a expressão mais de um também faz o verbo ir ao plural, tá certo, pessoal? E, por fim, tá? Pronomes indefinidos e pessoal quando empregados juntos. Alguns de nós, poucos de vós, quais de nós. Veja que nós temos nesses exemplos empregos de pronomes indefinidos, alguns, poucos e quais, e empregos de pronomes pessoais do caso oblíquo tônico. São aqueles que são empregados sempre por meio de preposição. Quando esses dois empregos vêm juntos, né, o do pronome indefinido e o do pronome pessoal oblíquo tônico vêm juntos, então você também tem uma possibilidade de concordar o verbo ou com o pronome indefinido ou com o pronome pessoal. Exemplo, quais de nós merecem? Veja que merecem é empregado no plural em concordância com quais, mas ainda tem a possibilidade de dizer quais de nós merecemos, e merecemos concordando com nós. Então, tanto faz se o verbo encontra-se na terceira do plural, concordando com o pronome indefinido, ou se o verbo encontra-se na primeira do plural, concordando com o pronome pessoal. Ó, agora eu troquei o pronome pessoal, nós, de primeira pessoa, por vós, de segunda pessoa do plural. Olha a concordância como se dará. Muitos de vós conquistaram, concordando com muitos, ou conquistastes, conquistastes, concordando com vós, tá certo? Então, o emprego é esse. A observação que se faz a esse caso em particular é que quando o pronome indefinido ele é empregado no singular, como é o caso de qual de nós, aí já não há mais a possibilidade de fazer dupla concordância. Se o pronome indefinido é empregado no singular,
obrigatoriamente o verbo deve ser empregado no singular. Então, qual de nós merece ou merecem passar? Apenas uma opção. Qual de nós merece no singular? Passar, tá? O merece aqui no singular, trabalhando para o pronome qual empregado no singular também. Tá certo, pessoal? Assim, nós chegamos ao final dessa primeira parte do estudo de concordância verbal. Espero que tenha sido de grande valia para você. Aguardo você no nosso segundo encontro, na nossa segunda parte, começando exatamente de onde paramos aqui, falando sobre outros aspectos de concordância verbal. Tá bom? Bons estudos a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!